Muito bom dia, igreja. Que a graça e a paz de Cristo continue, preenchendo os nossos corações, amém? Nós vamos então abrir a palavra do Senhor, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no seu capítulo 8. Eu vou estar lendo os versículos de 23 ao 36. E a igreja pode acompanhar o texto. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 8, versículo de 23 ao 36. E dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhes disse: isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Oremos. Soberano Deus, nosso Pai, Senhor das nossas vidas, a Ti, somente a Ti, seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Nos curvamos diante do Senhor em busca do perdão, por isso clamamos: perdoa o nosso pecado, tenha misericórdia das nossas vidas, e seja conosco, ó Deus, e obrigado por tudo, por nos alimentar, por cuidar de nós, por ser a cura da nossa alma e a cura também do nosso corpo físico. Obrigado pela tua palavra preservada até esse momento, e que ela pôde ser lida, que o Senhor, ó Deus, possa produzir verdades na nossa mente e no nosso coração, que aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós individualmente, possamos assimilar, possamos guardar com muito carinho, ó Deus, em nossa mente e nosso coração, e fazer desse conhecimento ações para as nossas vidas, atitudes para um bem viver diante do Senhor. Perdoa o nosso pecado. Mais uma vez eu peço ao Senhor que tenha misericórdia de nós, pois nós oramos ao Senhor em nome de Jesus, amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Antes de compartilhar o nosso tema, gostaria de comentar sobre um fato que eu aprendi há muitos anos, e é uma verdade interessante, que diz o seguinte: se você continuar fazendo as mesmas coisas, vai continuar tendo os mesmos resultados. Isso nós vemos no texto. Se nós observarmos o texto, vamos perceber isso, que Jesus estava ali cercado pelos judeus e conversava com eles, e eles haviam recebido a lei, e eles estavam seguindo um caminho que era próprio deles mesmos, e não aquilo que Deus queria que eles seguissem. Os irmãos lendo a Escritura vão ver como ele falava da circuncisão, que Deus queria a circuncisão do coração, mas eles faziam a física. Queria que eles rasgassem
a própria alma deles, o coração deles, em busca da verdade, na humilhação do ser como um todo. Eles sujavam as roupas, rasgavam as roupas, era tudo o exterior. E continuaram fazendo a mesma coisa, e continuaram tendo o mesmo resultado. E aqui um convívio com Jesus não mudou a realidade dos fatos. Conviver com Ele deveria mudar, porque Ele era o poder maior, criação de todas as coisas. Mas o que é maior que isso? É o seu livre-arbítrio. Jesus, no começo do Evangelho de João mesmo fala, quando ele estava falando referência à vinda dele, ele fala que veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O poder é dado ao homem. Você é filho porque você tem poder para isso. Mas o diabo, ele não tem poder para tirar isso de você. Não tem. Mas e Deus? Te deu o poder. Não é dele, é seu. O poder é seu. Por isso, esse conflito todo. Não adianta estar diante de você o Criador do universo. Muita gente busca experiência de ver, de imagem, de ouvir, busca essas coisas inutilmente. Inutilmente, pelo simples fato que nós acabamos de ler. 3 anos com ele, ouvindo, sentindo cheiro. E olha, e muitas pessoas que conviveram com ele 30 anos, 33 anos, e nada mudou na vida deles. Por quê? Aquele poder do Cristo não funciona? Funciona. Existe o poder maior? Sim, o seu. De você, o livre-arbítrio. Esse é o poder maior. Deus cria o homem, põe no jardim do Éden e dá a ele um poder de guardar e preservar o jardim. Dele era o poder. E Satanás? Era representada uma simples serpente. Apenas falava. E eles tinham toda a condição de continuar ali, mas decidiram, por esse poder que eles tinham, romper todas as coisas. E romperam. Isso é importante para nós pensarmos, porque esse é o nosso poder, esse é o seu poder. Como você usa ele? Você senta e espera Deus fazer tudo? Transformar a sua vida? Não funciona. Não funciona assim. O que nós vemos nesse texto nos traz o seguinte tema: 2 extremos, a escravidão do homem, pecador, e a libertadora graça de Deus, convivendo o tempo todo. Quem decide para que lado você vai inclinar o seu amanhã? Você. Você que decide. Nós decidimos. E esses 2 extremos convivem o tempo todo. Vai conviver enquanto o mundo for mundo, até o dia em que Jesus voltar. Isso terminará. E nós percebemos uma luta o tempo todo desses 2 extremos. O próprio Jesus conviveu com isso, né? Ele tinha os seus oponentes, que sempre vinham com perguntas: quem é você? E a gente percebe que há uma arrogância: quem é você? Isso, se os irmãos lerem o contexto, vão perceber. O próprio texto que nós falamos, ele diz que nós somos filhos de Abraão. E quem é você? Que interfere, que quer mudar a nossa história. Quem é você? E sempre foi assim. Uma luta o tempo todo. Ele era a luz do mundo, embora o mundo tenha sido feito por ele, mas o mundo teve o poder de rejeitá-lo. Veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E essa é uma realidade que a Bíblia descreve o tempo todo, de capa a capa. Ele traz essa realidade para nós. Um fato relevante é: a palavra de Deus, ela é única, de Gênesis a Apocalipse. Se você quer conhecer o seu Deus, conheça essa escritura de capa a capa. E saiba que o que Deus falou, Ele fala e sempre falará. Quem muda essa percepção somos nós. Nós é que mudamos. O que Jesus fala com os judeus, quando eles reclamam com ele, quando eles falam com ele sobre a carta de divórcio? Fala: o Moisés fez porque vocês tinham um coração duro demais. Foi vocês que fizeram isso. A lei era a base, era aquilo ali. E aí Jesus pega e fala: vou explicar, usando as minhas palavras, vou explicar para vocês o que é a lei do divórcio, né?
Se você olhar do pecado, se você olhar para outra mulher e desejar, cometeu pecado com ela. Entendeu? E não pode divorciar. Não pode divorciar. Ele estava mostrando isso, porque o poder de manter era de Deus. Quem casa é Deus, quem sustenta é Deus. Ninguém faz outra, não é o homem que faz isso. Só que o grande poder para sustentar essa realidade de quem casa é Deus e quem sustenta é Deus, é de quem? É seu. Esse é o grande poder. Temos que saber lidar com ele. Gálatas, no capítulo 5, versículo 17, diz: porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Existe essa luta permanente da carne contra o espírito. É o que Jesus estava vivendo ali. Ele estava falando para os seus, e os seus combatendo, levantando-se como inimigo, e na mente deles, quem era o vilão da história era o próprio Cristo. Né? Quem és tu? Né? O desconhecimento te torna inimigo de Deus. O desconhecimento de quem é Deus te faz inimigo dele. Porque você não tem opção. Nós não podemos, nós temos um erro de pensar que existe um meio termo. Não. Quem não está ganhando, está perdendo. Quem não está santificando, está se afastando de Deus. Não existe uma outra condição para a vida humana. Não existe. Quem não está ganhando saúde, está ganhando também doença, ou perdendo saúde, que é a mesma coisa. Esse é o fato, esse é o princípio da vida desse mundo. Esse mundo é assim que ele existe, é assim que ele vive. O que não está indo para a direita, está indo para a esquerda. A grande questão é que para a direita é o seu poder, e para a esquerda também. Só que para a direita é o chamado. Estou à porta e bato. Se você ouvir e abrir, sim, aí eu entro. Examinar as escrituras, quer dizer, tudo um convite suave, manso e suave, Jesus está chamando. Todos os santos dias das nossas vidas, cada dia que você levanta, Ele te chama para a santificação, todos os dias. Mas ao contrário, é aquele que está lá para matar, roubar e destruir. E essa luta da carne contra o espírito é para que não façais o que quereis. É o querer da carne. Por isso existe essa luta. E quem é o que vai definir quem vence essa luta? É aquele que tem um poder maior. Você. Nós decidimos. Você que decide. É a sua decisão. Que vai definir quem vai vencer essa luta. Da carne contra o espírito. Que vai decidir se um dia você vai estar no céu com Deus ou no inferno. Tudo depende de entendimento, do conhecimento, que é o que nós vemos nos textos todo falando sobre isso. Em Tiago capítulo 4, versículo 4 diz também: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Percebe que é inimizade contra Deus? Quando somos tolerantes com os nossos pecados, com os nossos erros, quando nós arrumamos um jeitinho para ajustar as coisas à nossa realidade, sabe o que estamos sendo? Inimigos de Deus. Pisando o sangue de Cristo derramado na cruz. É exatamente isso que estamos fazendo. Não existe esse local confortável que nós nos achamos de vez em quando. Só isso na nossa mente. Essa neutralidade. O próprio Deus falou: olha, se você antes fosse frio ou quente, que morno, vomitar-te-ei da minha boca. Mais vale o ímpio terrivelmente afundado nos seus pecados do que aquele que acha que é crente. Mais vale aquele. Por quê? Aquele tem esperança. O frio pode ser aquecido. Ele pode ser levado de frio para quente. E o morno? Morno só tem uma coisa para ele: vomitar-te-ei da minha boca. Percebe que os judeus tinham esse mérito? Não, somos filhos de Abraão. Eu já sou crente. Não preciso frequentar a igreja. Não preciso ficar na EBD para aprender nada. Por que você não precisa? Porque o professor que você está vendo é uma pessoa semelhante a você. Você não veio aqui para aprender de Deus. Se viesse, você ia saber. Opa, é o melhor lugar que eu tenho. Deus vai me ensinar. Ou você sabe mais do que Deus, ou você não está percebendo o seu motivo maior.
de ir para a escola bíblica dominical, estabelecida já há centenas de anos, conforme nós sabemos. Dois extremos: a escravidão do homem, pecador, e a libertadora graça de Deus. Por isso que tem um versículo que diz que, para quem tome cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus. A igreja fantasiosa, ela priva as pessoas de conhecer a verdade que liberta. Priva as pessoas do conhecimento da graça de Deus, que transforma vidas. Porque o agente transformador se transformou na pessoa, no irmão que está do lado. Não é mais o Espírito Santo de Deus. Não é ele que convence mais. Agora o convencimento é humano. São os ritos, são as condições, o ambiente, o exercício pessoal, não do próprio Deus em si, em transformar vidas. Fatos do nosso texto. Versículo 23 e 24, os dois primeiros versículos, traz uns fatos interessantes, que é o reconhecimento da realidade do extremo entre Deus e o homem natural, em sua inclinação carnal. Dois extremos. Percebendo esse extremo, nós temos o cuidado de observar bem a vida, entender melhor, e não seguir em práticas religiosas, em ritos, que apenas nos mantém longe de Deus. Continuar fazendo a mesma coisa, vai ter os mesmos resultados. Conforme Satanás vai avançando, e você está parado, ele te alcança. Essa é a questão, por isso avançar. Por isso o princípio sempre até o homem natural já descobriu isso, quando diz quando está falando sobre a melhoria contínua nas empresas. Quem está melhorando, aí o dono está tranquilo, porque a empresa dele está melhorando. Preocupar com o quê? Melhoria contínua, cada dia melhor, cobrança, organização, melhorando. Mas isso Deus já ensinou há muito tempo. Santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Muitos não estão vendo Deus hoje, porque não estão se santificando, não estão vendo hoje. Então convive num ambiente religioso, fantasioso, ao lado de Cristo, e perguntando: quem és tu? Quem é esse que fala? Quem é esse que fala ao meu coração, à minha mente? Não sei. Mas o manter-se naquela condição vai continuar tendo o mesmo resultado. Sem santificação, ninguém verá o Senhor, vai continuar cego, não verá. Reconhecimento da realidade desse extremo, né, entre Deus e o homem natural, ou em sua inclinação carnal, que nós continuamos como seres humanos, como homens e mulheres, como pecadores. E temos um poder de decidir para que lado vamos inclinar, para a direita ou para a esquerda, para o Espírito, as coisas do Espírito de Deus, ou para as coisas carnais. A decisão é nossa, e essa condição, quem nós é que decidimos o que vamos fazer e como vamos fazer. Versículo 23, ele diz o seguinte: ele dizia-lhes: vós sois de baixo, Deus é Deus das alturas. A alma que pecar, essa morrerá. Temor a Deus é o princípio da sabedoria. Achar que tem intimidade com Deus e tratá-lo como um homem, colocar atributos humanos, elogios humanos a Deus, é desconhecer quem é Deus. O nome inefável, impronunciável, o nome de Deus. Mas Satanás consegue trabalhar isso e colocar valores no homem, dar valor ao homem. Quando Deus diz que enviou o seu Filho, nós podemos pensar como somos importantes. Não, o que está sendo revelado é a santidade de Deus, o amor de Deus, que não leva em consideração as pessoas que somos inimigos dele, inaceitáveis na presença dele. Esse é o fato do texto, não é valor que nós temos. E muitas vezes nós nos enganamos, encontrando valores em nós que nunca teremos.
Jesus Cristo é abordado por um jovem, e o jovem fala: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele: por que você me chamou de bom? Percebe que muitas vezes nós estamos focando errado? E ele diz: bom é só Deus. Bom é Deus. O próprio Jesus Cristo, nesse texto, mostra-nos isso. Versículo 24 diz: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Mas como eles estavam fazendo a mesma coisa, não mudava, estava tendo o mesmo resultado. Porque não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. É importante mudança, santificação, não aceitação do erro, do engano. Não aceitação, mas a mudança. Que não adianta conviver, não adianta estar na igreja, não adianta pensar que se você é um dizimista, Deus te abençoa, porque Ele diz. Primeiro, porque colocar os 10% aqui não te faz um dizimista, mas nunca vai te fazer um dizimista, se você não sabe o que você está fazendo, você não tem entendimento. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, todos os que nela habitam. Tudo pertence a Ele, mas tem que ter entendimento e sentimento quanto a isso, né? Para que você possa ter esse zelo, como Jó, né? Que fazia as ofertas e fazia: por acaso, se meus filhos pecaram, eu já vou fazer de uma vez. Por acaso, se eles pecaram, eu vou fazer. Vou entregar, eu vou buscar o perdão de Deus pelo possível pecado que eles possam ter cometido. Segundo fato, já está no versículo 25 ao 27. Perpetuação da dureza do coração por não receber adequadamente a palavra de Deus. Me lembrei, quando eu estava estudando o texto, de uma mensagem que eu ouvi, que um pastor, ele teve um sonho, e ele conta para a igreja esse sonho, que ele chegou no domingo, a igreja lotada, ele nunca tinha visto a igreja tão cheia. Aí tinha um lugarzinho na frente, ele veio e sentou. Quando ele olhou, quem estava pregando? O diabo. Isso é no sonho dele. E pregava, e falava, ele lia texto e tudo. Aí ele levanta assim, desesperado, e vai lá e fala: o que você está fazendo? Você está pregando? Eu prego, sabia não? Eu prego para endurecer corações. A palavra que eu pego, a palavra de Deus, passa pela minha boca, quando sai, endurece os corações todos. Por isso que eu estou pregando. Aí ele acorda assustado com isso. Funciona. Eva não caiu na pregação dele? Mas existe o antídoto? Sim, pergunta para Jesus. Como é que ele fez quando o diabo tentou ele? Pregou para ele: não está escrito, não tem isso, não é aquilo, não dará ordem aos seus anjos. Sim. Ele poderia ter usado o poder que normalmente passa na nossa mente. Por que ele não mandou o diabo sumir dali? Não é isso que a gente pensa? Deus, somente Deus. E essa perpetuação vem de um conhecimento da parábola. A parábola do semeador, lá em Mateus capítulo 13. Ele explica como é que as pessoas, como nós, todos aqui, recebemos a palavra que é pregada todos os domingos, todos os dias, quando você lê a Bíblia, toda vez que você pensa em Deus, que vem alguma coisa na sua mente, essa palavra vem a você. E como você recebe? Cai no caminho, né? Mas caminho é porque você ofereceu para Deus aquilo. Foi por isso, livre-arbítrio. Quando Deus foi semear, o que vem na mente quando você pensa em semear? Um canteiro, né? Cheio de mato? Não, bonitinho, limpinho, mas você ofereceu o caminho, um lugar rígido, duro, exposto, onde não nasce nada. E veio Satanás e tirou. Tirou. Estava exposta, você não recebeu essa palavra adequadamente. Mas eu estava na igreja, eu estava vivendo dentro da igreja, eu fazia tudo direitinho, todo mundo faz. Os judeus não fizeram? Não eram filhos de Abraão? Não era isso que estava na mente dele por gerações e gerações? E a outra maneira de que recebe a palavra é quando ela cai em um terreno que você olhou, está tudo pretinho, aquela terra preta bonita, mas você não teve o cuidado, não. E se tiver pedra aqui embaixo? E se for no meio pedregal, isso aqui, cheio de pedras embaixo? Não, você não teve esse cuidado. Continua fazendo a mesma coisa, é o mesmo resultado. Está pronto? Está aí.
pode jogar. Jogou, aí cresceu rápido, tá vendo? Cresceu, tá vendo? Aí veio o sol, secou, morreu. Pronto, perdeu a palavra de novo. Do mesmo jeito da primeira vez. Tem que fazer alguma coisa para mudar. Né? Ou recebi, mas num terreno fértil, mas tem muita coisa crescendo junto, esses espinhos crescem junto. Muita coisa do mundo infiltrada. Né? Muita coisa que mudou, você adaptou nas coisas de Deus para viver melhor. As igrejas se adaptaram, tiraram o púlpito, colocaram o canhão, luz, virou agora está tão cheio quanto as boates estavam cheias antes, a igreja é vazia. Nem encheu, muito bom, excelente resultado. Só que não sustenta a palavra, não produz fruto. Os cuidados com o mundo impedem a produção e a pessoa volta atrás. Ou continua, né? Caminhando para a esquerda. Caminhando para a esquerda, mas está indo. Sendo que o caminho é para a direita. Jesus fala uma coisa interessante, que ele é do alto, nós somos de baixo. Morro abaixo é fácil de descer. Hein? O diabo monta em cima e vai rolando os dois lá para baixo. E não para fácil, não. Agora, para cima, ele estende a mão e fala, você tem que fazer. Ele segura na mão, ele não te puxa, nunca vai te puxar. E o caminhar é seu. Por quê? Ele te deu poder para isso. Você tem o poder para isso. Use esse poder. E a última condição de receber a palavra é num terreno que você trabalhou, você suou, você pelejou, você tirou o mato, você teve que tirar aquilo tudo, todo mundo olhando, você está limpando? Estou limpando. Mas e aquilo ali que você não vai mais na festa, você não faz mais aquilo, não faz mais isso, não tem mais aquilo? Não tem mais não. E as críticas, você limpando, e você limpando. E quando cai a semente ali, produz frutos, e muitos frutos. Santificação, é o trabalho, é a mudança do ambiente. Versículo 25 ele diz, disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhe disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Percebe que você sabe, que nós sabemos, e que o homem sabe, e ele é indesculpável dos seus atos? Por isso que o inferno está cheio, por isso que o inferno tem muita recepção lá dentro, muita receptividade do homem, que foi o ambiente criado para o diabo e seus anjos, mas e o poder do homem? Leva ele para lá. Versículo 26, muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que tenho ouvido, isso falo. Percebe o aprendizado? O próprio Jesus foca isso, eu aprendo, eu escuto, eu realizo, o que Deus, somente Deus, tem para falar, tem para ensinar. E versículo 27 ele diz, mas não entenderam que ele falava do Pai. O convívio, sem mudança, nos bitola. Né? Tira o conhecimento do homem e ele vira um escravo do pecado, do erro, da mentira. Terceiro fato é adquirir o máximo de conhecimento de Jesus Cristo, através dos ensinamentos da única fonte, que é a palavra de Deus. A única fonte de revelação de Deus é a palavra de Deus. E tem que adquirir o máximo de conhecimento. Versículo 28 e 29. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantares o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. Quem conhece, consegue discernir. E que nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. Mais uma vez, o ensinamento, a replicação absoluta do que Deus falou, sem colocar um pouquinho para a direita, nem um pouquinho para a esquerda. Sim, sim e não, não. Sem fantasias, sem mudanças. Nós vemos que, na história da igreja recente, muitas vezes você vai na igreja, você entra lá, você não reconhece mais. O que aconteceu? Ela se manteve fiel? Estranho.
Por que mudou? Por que tanta fantasia agora? Por que mais parece com um clube, um show, do que uma igreja? Porque o Cristo crucificado ficou feio demais para ser apresentado, então teve que pintar, teve que melhorar. Me lembro até de um quadro famoso, né, que chegaram numa casa, né, e aquele quadro estava esquecido lá num porão, e de repente foi para a parede, alguém reconheceu o quadro famoso. E aquela família estava precisando de dinheiro, e aquilo ali valia milhões de dólares. Até que, quando no momento de fechar o negócio, a criancinha revela um detalhe, que tinha um buraquinho no joelho, na meia, e ela fez os risquinhos para completar, para ficar mais bonitinho. Perdeu o valor. Tudo, por causa de 2 risquinhos, 0. Não vale mais nada, aquele quadro. Quando nós adaptamos, quando nós colocamos aquele jeitinho que inocente, que tanto alegra o coração das pessoas, esse evangelho é lixo, não vale mais. Não é o evangelho de Cristo, não é mais. E versículo 29 ele diz: e aquele que me enviou está comigo, o Pai não me tem deixado só, porque eu faço o que lhe agrada. O próprio Jesus Cristo colocou essa condição da presença de Deus com ele, pelo fato dele continuar fazendo o que agrada a Deus. Como Deus é imutável, é fácil de entender que essas mudanças não vêm de Deus. O tempo eterno da igreja, que tempo você tem para lidar com Deus? O hoje. Então não tem por que modificar, porque você só tem o hoje. Vai mudar para quê? Para amanhã? Amanhã você não sabe. Amanhã não te pertence. Nós não podemos adaptar, mudar aquilo que vem para o amanhã, se você só tem o hoje para lidar segundo o próprio Deus. Por isso ele diz: hoje ao ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Adquirir o máximo de conhecimento de Jesus Cristo através dos ensinamentos da única fonte, que é a palavra de Deus. Ponto. O próprio Cristo sempre salientou isso, né? O sim, sim, e o não, não. Próximo fato, lá no versículo de 30 ao 32, que é buscar progressão de prática de conhecimento adquirido no ouvir da palavra. Buscar progressão de prática. Se você está praticando a palavra, você está crescendo, você está se santificando, você está alegrando a Deus, você está se protegendo, você está fugindo da aparência do mal, para o mal para a esquerda, você indo para a direita. Quanto mais para a direita, mais longe do mal. É um fato simples de entender, né? Buscar essa progressão. Versículo 30, ele diz: dizendo ele estas coisas, muitos creram. Aqui começa a ficar interessante o crer, né? Lembra das 4 palavras, da 4 formas de receber a palavra? Se você parasse aquele momento exato ali, você ia dizer, a verdade seria, todos 4 receberam a palavra de Deus, ponto. Receberam, tudo igual, não tem diferença. O que acontece após esse receber a palavra é que vai mudar a vida das pessoas, é que faz a diferença, não é receber por si só, né? Então tem que buscar essa progressão. E dizia que aos judeus que nele creram, né? Dizia ele essas coisas e muitos creram nele. Versículo 31, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, ou seja, já havia a crença, o entendimento, já tinha fundamento para ele continuar. Aí ele começa, ele fala uma coisa interessante: se, somente se, está aqui, ó, se vós permanecerem, somente se permanecer. E como essa palavra é progressiva, porque ela é baseada na santificação, que é uma ação de seguir em direção a Deus, e quanto mais você vai nessa direção, maior a percepção do pecado, do erro, do engano, ele fica maior, e vai aumentando. Quanto mais próximo da luz, melhor a sua visão.
A luz veio ao mundo, mas o mundo rejeitou a luz, porque as suas obras eram más, porque era feio de se olhar. Quem não busca conhecimento, quem não tem essa intenção, que não se esforça para participar do máximo dos eventos de conhecimento da Igreja de Cristo, ou da sua própria vida cristã, está condenado a ir para a esquerda. O povo é consumido por falta de entendimento, falta de conhecimento. Se vós permanecerdes na minha palavra, tem que ser especificamente palavra de Deus, não palavra de ninguém, não conselho de ninguém, não experiência de ninguém. Palavra. É ela que é a baliza que vai fazer a referência. Aí ele diz: verdadeiramente sereis meus discípulos, verdadeiros e falsos discípulos. Falsos mestres, não tem? Falsos Cristo, falsos discípulos. Seguem um Cristo falso, idealizado pela própria mente humana. Esse é o Cristo falso. Né? De alto nível de tolerância do pecado, tudo está bom. Ah, mas Deus perdoa, Deus perdoa. Sempre tem essa cultura toda, e isso é o Cristo que você criou. Nós costumamos criar deuses, um formato de um Deus totalmente pessoal. Uma vez conversando com um rapaz, e ele falou que, ele fala comigo que, eu não gosto de crente. Eu falei: você gosta assim, você não gosta de mim? Gosto, sim. Então, nós tínhamos uma amizade, mas a ideia dele é não gostar de crente. Aí ele fala sobre, mas realmente o Deus é o mesmo. Opa, parou. Não é bem assim. Aí eu falei: quer ver que... Aí, não, como não? Vamos ver. O seu Deus não te autoriza a adorar Maria? Sim, o meu não. Então, está vendo? Tem uma diferença aí. Agora, não se trata de Deus certo e Deus errado. Existe diferença de percepção. Você percebe seu Deus assim, o meu eu não percebo assim. O meu, ele é único. Somente a ele adorará, porque ele falou isso. Agora eu não posso compartilhar, não posso, em detrimento da palavra dele, da orientação dele, seguir uma orientação de uma igreja e adorar Maria. Percebe? Aí ele ficou por aí, mas foi um alerta. E isso acontece no nosso meio também. Acontece no nosso meio também. Porque cada um tem um poder individual de gerir a sua vida com Deus. Você que decide como é que funciona tudo. Se sua vida está indo para o buraco, se está indo bem, se você consegue lidar com os problemas da vida e continuar feliz, vivo, feliz, pois sou de Jesus. Pronto. Mas o problema são exercícios da própria fé. Você só tem fé, só tem esperança, só tem convicções em função dos problemas da vida. É o lidar com os problemas da vida que produz perseverança, que produz fé, que te sustenta. Não é não perceber problema nenhum, é o problema sério que nós podemos ter. Verdadeiramente sereis meus discípulos. E o versículo 32 ele define: então esse cria, voltamos lá atrás, se vós permanecerdes. Existe essa condição, tem que permanecer na palavra. Não pode sair para um lado para o outro, não pode enfeitar, não pode pôr vírgula, não pode pôr ponto, não. É aquela palavra que foi escrita, né? Precisa permanecer. Né? Aí estabelece uma condição de ser discípulos verdadeiros, porque a palavra é verdadeira, o discípulo é verdadeiro, o Deus é verdadeiro. Então você segue não a sua idealização de Deus, mas o Deus que te idealizou, que te fez, que formou a sua mente, que deu a percepção que você pode ter dele. E conhecereis a verdade, e essa verdade, você lidando com ela, ela te liberta. Ela te liberta. Liberta do jugo de Satanás, liberta dos enganos, liberta dos sofrimentos da vida, da tristeza, das angústias. Ele não tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Né? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não são essas palavras dele? Então, esse é o processo da libertação. Mateus 20, 23 diz: e diz-lhes ele: na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo que eu sou batizado, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas aquele a quem
o Pai o tem preparado. Muitos querem fazer, muitas vezes nós fazemos escolhas de como ser crente, como não ser, o que vai ser da nossa vida, mas a decisão pertence a Deus. Os discípulos, convivendo com ele, ainda tinham muitas coisas para entender, né? Porque o velho conhecimento deles, arraigado da ideologia judaica, estava contaminando a mente deles, a percepção deles de Deus era diferente, distorcida, porque eles viam desta maneira, porque a base na qual eles construíram a imagem de Deus era falsa, não era verdadeira. Esse é o grande cuidado que as igrejas batistas sempre tiveram, de ajudar as pessoas a construírem uma visão verdadeira de quem é Jesus Cristo, né? Para que possam ser inseridas num contexto de percepção mais clara da pessoa de Cristo. Um outro conhecimento que nós tiramos daqui também é justamente ter esse conhecimento adequado da graça de Deus, nos ajudará a viver a libertadora graça dele mesmo. A libertadora graça, o efeito da liberdade que a graça tem sobre as nossas vidas. Mas tudo depende de um conhecimento adequado. Versículo 33, eles falam: responderam, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livres. Nem o conhecimento inadequado, né? Da nossa posição de segurança, né? Nosso local seguro, nós não percebemos, né, essa condição, né, de erro da nossa parte, e eles também estavam vivendo isso, tinham a lei, tinham toda a experiência, tinham todas as escrituras, mas nada mudou na mente deles. E Jesus estava trabalhando justamente para mudar isso. Vocês não podem continuar fazendo a mesma coisa, que vão ter os mesmos resultados. É importante mudar. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, olha a repetição para manter o foco. Vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Há uma escravidão. E o cometer pecado é aquela condição de não perdoados. É aquele que vive e sustenta o seu próprio pecado. Ele peca e sustenta o pecado. Esse é o pecador. É isso que ele está falando. Não o pecador que se arrepende. Porque esse pecado, no arrependimento, ele é transferido a Cristo. Então você, naquele momento, deixou de ser responsável por aquele pecado, deixou de ser réu pela prática do pecado. E ele é absorvido por Jesus. Essa é a grande diferença. Então, não ser servo do pecado é ser servo de Cristo. Versículo 35, ele diz: ora, o servo não fica para sempre em casa. Ele usa essa referência interessante, lembrando, né, dos filhos da herança de Abraão, né, que tinham 2 filhos, ficar para sempre na casa. Isso nos chama a atenção de que estar aqui é importante, é relevante, mas permanecer para sempre é que é o grande final que nós queremos. Permanecer para sempre. E para permanecer para sempre, tem que estar santificando, tem que estar melhorando, tem que estar tirando tudo aquilo que é ruim, tudo que escandaliza, tem que estar transformando, e a referencial é a palavra de Deus. Não é o sentir Deus, mas o conhecimento é que faz a diferença. O próprio Jesus Cristo revelou várias vezes no texto. Ele ouve, ele fala, e não é sentir. Quem sente é a carne. Por isso que ele diz que nós devemos: não vos conformeis, não toma a forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, uma mente progressiva de conhecimento de Deus, que é a santificação, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para perceber essa vontade e saber que ela é agradável, que ela é perfeita, que faz bem à alma, tem que haver transformação de mente, progressivamente, e não no que está acontecendo. O mundo, Jesus Cristo fala que não sabe se voltar, e quando ele voltar encontrará fé na terra, e o comichão para ouvir coisas agradáveis, para ser um culto do jeito que eu gosto, e coisas assim. É isso que está destruindo as igrejas.
Abandonaram o caminho da esquerda e foram para o caminho abandonaram a direita e foram para a esquerda. Direita de Deus, que eu estou falando, a referência à direita de Deus, que é o princípio bíblico, de estar à direita de Deus. Saíram pelo outro lado. Então, e muitos estão se valendo desse conhecimento, dos resultados. A igreja está cheia. Né? Os clubes também estão. Né? Fazer o quê? Versículo 34, Jesus volta de novo a trabalhar com eles. É o que ele volta a trabalhar no nosso coração, para que você decida quem vai vencer a luta da carne contra o espírito. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. 35. Ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. E essa é uma condição que pode mudar. O servo não fica. O estar aqui não é garantia de vida eterna. Apenas o novo nascimento. Apenas a mente de Cristo funcional, a mente que funciona, que produz resultados, que traz compreensão, que traz poder para decidir, que te faz avançar, independente do mar estar aberto ou não, é avançar para que o mar se abra. É mudar, é ter uma vida transformada e não a repetição dos mesmos erros todos os anos, de forma progressiva ainda. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É isso que é a essência. Né? E isso está no extremo. O extremo está o Filho libertador, que é a manifestação da graça de Deus. No outro extremo estamos nós, pecadores, que muitas vezes insistem nos nossos próprios pecados, nos nossos próprios caminhos, porque acreditamos serem melhores, né? E não são. Jesus diz, Mateus no capítulo 11, versículo 27 ao 30, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Isso é uma frase bem dele mesmo, né? Esse foco em Deus, o cuidado que ele tinha para com Deus, o zelo que ele tinha para com o Pai, né? Que se perderam o respeito para o nome, tudo o nome de Deus é usado, né? Perderam algo que se perdeu na vida da própria igreja em si. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Conhecimento de Deus aberto a todos aqueles que chegam a Deus através de Cristo. Versículo 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Cansado e oprimido é a mesma questão de quer mais, quer aprender, não está satisfeito com pouco conhecimento, com a pouca vivência da graça de Deus, é a mesma coisa. É a mesma coisa, cansados e oprimidos. E eu vos aliviarei. Cansado e oprimido define uma condição de não aceitação da sua realidade de vida. Quero melhorar, preciso melhorar, entendo que eu quero melhorar. Eu quero ser diferente, estou cansado de ser assim, quero ser melhor, quero mudar, quero mudanças na minha vida, né? Cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, ação nossa, poder do homem, o poder de decidir, de fazer transformações. E ele diz, mais uma vez, aprendei de mim. É o aprendizado, é o conhecimento que te protege dos erros. E conhecereis e aprendei de mim, que eu sou humilde, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Ele é manso e humilde de coração, e nele encontramos descanso para a alma. Tudo que nós desejamos é o descanso da alma, é o lidar com a vida e ter a alma em descanso diante de Deus. E ele ainda diz, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. A fé
vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Se nós ouvirmos, se nós nos inclinarmos e ouvirmos a palavra, né, e desejarmos que ela transforme nossas vidas, o poder de ser diferente é seu, não é de ninguém. O poder é seu. Satanás não tem esse poder sobre a sua vida. Ele não tem. Deus não deu a ele. Tanto é que para você pecar, você deve ser atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Se você não deliberar pecar, o diabo não consegue fazer nada além disso. Ele é só um conselheiro. Aponta daqui, aponta dali. Embora ele tenha vindo para matar, roubar e destruir, se nós nos associarmos a ele, ele vai matar, vai roubar e vai destruir a sua vida. Isso ele faz. Mas o poder de mantê-lo longe é seu. Que Deus nos abençoe, Deus confirme a sua palavra nos nossos corações e que Ele realmente possa continuar conosco, pois o poder de santificação é nosso, né? E sabemos que sem essa santificação nenhum de nós verá o Senhor. Que Deus a todos nos abençoe.